Bom dia a todos, aqui é o Roger Batê. Eu vou comentar os trades realizados no mini dólar e mini índice. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2016. Bom, no mini dólar, eu trabalho no mini dólar só na parte da manhã. Então, eu comecei aqui, eu fiz o meu primeiro trade aqui. Eu vendi nessa ponta aqui a 3.999,50. Meu objetivo era recomprar aqui a 92,50, mas não estava caindo. Aqui a gente tinha um suporte forte, que era o ajuste de ontem, a 97, e o VWAP, que passava exatamente no mesmo lugar. Então, como eu vi que ele não estava perdendo, eu fechei aqui a 17, o que me deu 2,5 positivo. Aí depois ele foi para cima, voltou, e aí comprei 99,50, passei um pouco de calor, meu stop estava aqui a 92,50, mas ele repicou e foi até a minha meta, que era 6,50, 7 pontos de ganho. Aí depois dessa alta eu não fiz nada. Quando ele recuou aqui eu me precipitei, eu comprei. Na realidade eu pensei que ele ia se segurar aqui nessa barra dos 13,50 para continuar a subir. Então quando ele caiu abaixo eu comprei, na mais pura operação catafundo, e percebi que ele não estava repicando, e eu estopei aqui com 2 pontos de perda. Foi o único trade negativo no dólar. Aqui ele repicou, vendi, ele fez isso, foi até aqui, recuou, eu vendi aqui a 13,50 com objetivo a 10. Na verdade eu tenho até o vídeo para isso. Então aqui é o vídeo desta operação. Eu coloquei a minha compra aqui a 12, certo? E a gente vê que eu pensei que ele ia vir aqui e repicar, fazer uma sombrinha, talvez até essa mínima aqui, e repicar. Mas não estava. A gente tinha comprado as 10 aqui, bom, apesar que aqui. Isso. E ficou evidente que ele não ia subir. Então eu fechei a 10 com 2 pontos. 2 pontos. Com 2 pontos de perda. Depois eu tive mais uma operação. Vamos acelerar um pouco. Procurar essa outra operação. Hoje de manhã foi um exercício de paciência no dólar. Ele estava com muita pouca. A gente vê aqui o volume muito baixo. Então tinha que ter mesmo muita paciência para esperar as operações se concluir. Eu vou procurar aqui. Então, deixa eu ver. Eu vou recuar mais um pouco para a gente ver a execução. Pronto, aqui foi executado. Eu tinha colocado uma venda a 13,50. Com objetivo a 10, ou seja, 3,50 pontos de ganho e 3,50 pontos de stop loss. Mas é a mesma coisa do que antes. O volume é muito baixo, então é muito difícil operar assim. Mas ele estava subindo, testou várias vezes, chegou quase várias vezes a me estopar, não chegou a me estopar. A gente vê aqui, ele não me estopou. Vamos andar. Demorou não sei quanto tempo esse trade. E aí acabei fechando a 11,50, okay? Com 2 pontos de ganho. Tá? Porque não dá. Quando um trade não anda assim, pega 2 pontos e espera outra oportunidade. Depois o que eu fiz,
Acho que eu fiz mais um no mesmo nível. Vendi mais uma vez naquele nível. E isso vem. Então, isso. Caso ele vier a recuar aqui. Isso, coloquei uma venda stop, ou seja, o meu raciocínio foi o seguinte: ele está abaixo desse ALTB aqui, ele está fazendo topos mais baixos, portanto o mercado está virando, né? O dólar estava virando, e aqui se ele voltar a 13,50, deixando essa sombra, que ele ia cair mais baixo, né? Foi executado, né? E a gente vê que ele veio rápido, só que não andou, novamente não andou. Ele foi, voltou aqui, foi, voltou, e acabei encerrando com um ponto de ganho, se não me engano. Ele realmente era uma situação bem indecisa. Bom, tinha uma razão aqui, às 11h30 tinha dados nos Estados Unidos que iam chacoalhar um pouco o mercado. Então, simplesmente o mercado não andava. Apesar que esse trade eu vou fechar aqui a 12,50 com um ponto, e depois ele vai até o objetivo, ele vai até aqui os 4.650. Nós vamos ver isso. Ele repique várias vezes, vai várias vezes para cima. Aí eu fechei aqui a 12, né, ele acaba indo até 4.650. Aí coloquei, como era, a gente já estava perto daqueles dados dos anúncios nos Estados Unidos, eu coloquei uma venda, né, a 4.350. Ou seja, aqui já estava, para mim estava claro que ele ia para baixo, né? Então a venda não era aqui, a venda era aqui em cima. Então coloquei 13,50. A gente vai ver, esse trade foi bastante, pronto, pegou, né? Pegou e foi bem rápido, né? Foi bem rápido. A gente vê que aqui só tinha suporte a 5,50, e então ele foi, né? Pegou a minha ordem de compra, e aí ele repicou novamente. Não, ele foi para baixo e coloquei uma venda a 4.650 aqui, novamente, como ele estava indo para baixo, porque ia vender naquele ponto. Então ele foi buscar, certo? Só que a minha querida esposa me tinha chamado para almoçar e também estava um pouco cansado, então coloquei uma recompra mais curta, com 3,5, que foi atingido, 3,5. Então, na parte da manhã são os três que eu fiz, né? E eu fiz um na parte da tarde. Eu vou parar o vídeo, porque eu não gravei esse trade no vídeo. Aí vamos ver aqui direto no gráfico, que foi um scalp. Eu fiz um scalp, porque na verdade na parte da tarde estava operando o dólar, e eu não queria me demorar aqui. Então quando ele repicou aqui, eu vendi a 99 e coloquei a minha recompra a 97, que é aquele preço de exercício que foi fechado, mais 2 pontos. Então no total, no dólar, eu fiz 22,50. Agora vamos ver no mini índice. No mini índice eu gravei também. Pronto, aqui o vídeo de minhas operações no mini índice. Então vamos ver aqui, aqui ele vinha caindo na parte da tarde, né, a 13 horas, e coloquei uma venda aqui a 39,675, com o objetivo aqui a 565 e stop a 735, ou seja, 110 pontos de stop e 60 pontos de stop e 110 pontos de objetivo. Então ele subiu, depois, se não me engano, ele foi para baixo, ele foi para baixo. Eu vou acelerar um pouco, só que
ele foi para baixo, não, ele chegou nos 585, que é quase uma praxa nele, né? E ele não ia mais para baixo. Eu vi que ele ia repicar, ele ia romper essa LTB, né? E acabei fechando com 10 ou 15, acho que 10 pontos de ganho. Isso, fechei com 10 pontos de ganho, só para cobrir o custo. Eu tinha que rever a operação. Depois esperei, ele repicou, e aí coloquei uma venda aqui a 685. Acho que não, esse aqui eu acabei retirando, vamos ver. Isso que foi um erro, né? Não, eu retirei a venda e coloquei uma compra, mas que retirei também, se não me engano. Eu não fiz nada com isso. Sim, deixei comprado. É isso. Como ele estava em alta agora, eu comprei aqui no suporte a 685 e o meu objetivo era 745. Só que não estava passando os 35. Então eu abaixei o meu objetivo a 35, e acabei fechando aqui a 735, ou seja, dá 35, 40, 50 pontos de ganho. Depois eu fiz uma outra operação, um pouquinho mais para na frente. O chato dos vídeos aqui, a gente tem que procurar, porque pronto, aqui. Então a gente vai ver, eu coloquei, então aqui ele perdeu a LTA, né? Nitidamente o mercado virou, então perdi o fundo aqui, eu queria comprar, vender nesse fundo. E acabei vendendo, a gente vai ver. Pronto, eu vendi aqui 675, com o objetivo a 565 e um stop a 735. Ele hesitou um pouco a perder, né, esse fundo, e vou acelerar um pouco, a gente vê ele perde o fundo, e ele acaba picando, e ele vai perder os 600 e ia buscar os meus 565. E pronto, ele pegou, e depois ele repica. Depois ele repica, e eu já, um detalhe, com os três realizados no dólar, mais esses do mini, eu já tinha atingido o meu objetivo do dia, mas quando a gente é indisciplinado, a gente quer insistir. Então todos esses movimentos eu deixei passar, porque na realidade não era para eu continuar a trabalhar, mas eu acabei fazendo mais um trade. Obviamente, quando a gente faz mais um trade quando não deve, a gente faz mal feito, né? Aí está, né? Já bem, faz fundos mais altos, né? E aí eu vou inventar de vender aqui. Então vendi. Pronto, vendi. O objetivo aí era um trade curto, né, de 65 pontos. Então, objetivo 555 e stop a 675. E a gente vai ver o que acontece. Obviamente ele vai continuando indo para cima, porque essa era a dinâmica, né? Fundos mais altos e alta, né? Então eu esperei um pouco e de repente ele vai disparar para cima. Então eu fiz o seguinte, eu trouxe a minha compra aqui para, ele ultrapassa, ele não chega a 675, mas eu vou trazer a minha compra aqui a 645 e eu vou fechar a 645. É bem rapidinho essa operação. Você vê, eu trouxe a minha compra, ele não chega a 675, eu deixo a minha compra a 645, na ideia de, bom, vou pegar um dos dois, né?
Se for 675, paciência. 45 menos mal e pronto, ele pega os 1645. Então eu perdi ali 30 pontos de uma maneira bem estúpida. E parei por aqui mesmo. Então o meu resultado do dia foi este, tá? 22,50 no dólar, um trade negativo e 7 positivos no dólar, 7 trades positivos no dólar, um negativo, e no mini índice eu tenho 3 trades positivos e um negativo, né, com um total de 145 pontos de ganho. Então esse foi o meu dia. Foi um dia bom, poderia ter sido talvez um pouquinho melhor se eu tivesse sido um pouquinho mais disciplinado, mas foi bom. Então, um bom fim de semana para vocês, e até segunda-feira.